Olá pessoal, bem-vindos à nossa sétima aula. Hoje a gente vai falar sobre datas e sobre arquivos. E a gente também vai passar sobre os tipos de classe, algumas classes especiais que o Java possui, que facilitam a nossa vida e facilitam a nossa programação. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a data. Eu tenho três tipos de datas que eu vou mostrar para vocês, só vou colocar na tela para vocês, beleza? A primeira é a local time, a segunda é a local date. E a terceira é a Local Date Time. A primeira é a Local Time e ela fala para nós sobre os horários que a gente vai manipular. Então a gente pode chamar ela aqui e dar o nome a essa variável. Eu vou colocar Local Time mesmo. E aqui é diferente, eu coloco o nome da nossa classe, né, que é Local Time, e coloco um ponto. E aqui eu posso colocar alguns métodos e algumas funções. No caso, agora eu vou colocar null, ou seja, eu estou aqui puxando a data atual, a data de agora. Então, se eu printar essa data atual, ela vai dar o horário que está no meu computador. Debuguei sem querer. Aqui, no caso, 1526. Atente-se que todas as classes que eu vou mostrar aqui, elas estão no pacote JavaTime. Voltando para a LocalTime, como vocês puderam ver, ela conversa apenas sobre o horário. Ela trata somente o horário. Se eu quero usar a data, eu vou usar a LocalDate. E é basicamente a mesma coisa, né? Eu coloco o LocalDate aqui, eu posso colocar o now aqui. E aí, se eu printar, vai dar a data de hoje. Vai dar a data de hoje aqui embaixo, que é a data atual. Outra coisa vocês viram que aqui, né, é a data, né, o local date é a data e tá no padrão americano, né, que o ano é primeiro, depois o mês e depois o dia. E aqui o horário normal, né, que é hora, minuto, segundo e aqui é milissegundo. Só que tá separado, né, o local time e o local date são diferentes. Aí eles criaram o local date time, que basicamente vai juntar os dois. Posso colocar aqui local date time ponto now. E agora se eu printar, vai estar a junção da data e do horário. E com essas classes a gente consegue manipular, ver os métodos e pegar alguns outros métodos para poder utilizar, comparar e afins. Aqui dá para a gente ver o horário, por exemplo, também os minutos e assim por diante. E é assim que a gente vai mexer com datas aqui no nosso Javinha. Outro tópico que eu quero mostrar para vocês é a manipulação de arquivos, pode ser alguma especificidade que você vai precisar fazer, e é bom saber uma coisa ou outra. A gente tem duas bibliotecas que a gente pode utilizar, a File e a Files. E eu vou mostrar um exemplo da Files para vocês e um exemplo da File, ok? Primeiramente a gente vai criar um novo Primeiramente, a gente vai criar um novo arquivo e a gente vai colocar algumas coisinhas dentro dele depois, tá bom? Então vamos lá. A primeira é a file, que eu vou mostrar para vocês. Ela é da Java.io mesmo, normal. E a gente coloca aqui o nome do arquivo, né? Por exemplo. E aí a gente pode criar aqui o nome dele, né? Faz meu arquivo. E colocar também a extensão dele. No caso, a gente vai criar um TXT normal mesmo. E agora a gente vai precisar fazer um try. A gente já estudou um pouquinho sobre o try e o catch também. E ele vai tentar criar o quê? Ele vai tentar criar o nosso programa. Mas se a gente criar um programa com o mesmo nome, ele vai causar um erro. Então a gente vai fazer um simples if aqui. A gente vai chamar o nosso meu arquivo e a gente vai colocar um ponto, né, para pegar os métodos da nossa classe file. E aqui a gente tem um método chamado create new file. Não se assustem com o erro, ele está reclamando aqui que a gente não está tratando a exceção. Mas se a gente criar, né, esse arquivo, né, a gente vai colocar uma mensagem na tela, né? A gente pode colocar aqui que o seu arquivo foi criado. Aqui também, né, a gente pode chamar outras coisas, por exemplo, meu arquivo.yml
getName, né? Pra dar o nome desse arquivo, né? Que no caso vai ser meu arquivo. E aqui, né, caso não caia nesse if, a gente tem nosso else aqui, né? Que vai colocar só, sei lá, que não foi possível criar, né? Pode colocar aqui. Não foi. Ok. Aqui está reclamando porque a gente não está tratando essa exceção. Essa exceção, quando a gente tem esse tal erro, é uma exceção de input-output. E no Java o nome dessa exceção é EO-exception. A gente pode dar um nome para ela aqui e colocar, por exemplo, aqui a nossa mensagem mesmo. E aqui a gente pode rodar o programa. Eu vou só tirar esse código aqui, esse trecho de código, só para não dar algum BO ou vocês bugarem aí na hora de ver o resultado. Aqui. E aqui o meu arquivo foi criado. E aqui nosso meu arquivo .txt. Agora tem algumas outras operações que eu quero mostrar para vocês. Estão algumas informações, né, do nosso arquivo, deleção dele e ver se ele existe, né, a existência de um arquivo. Para verificar se esse arquivo ele existe, basicamente a gente vai utilizar métodos, né? Então a gente vai chamar o nome do nosso arquivo e aqui ele existindo, né? Então se ele existir, eu coloquei dentro de um if, né? Porque se ele não existir, a gente vai colocar alguma mensagem para o usuário, né? A gente pode colocar um system out aqui, falando que o arquivo existe. Também, né? O else, obviamente. Só copiar aqui, fica mais rápido. Que o arquivo não existe. Para um arquivo, né, para a gente conseguir algumas informações do arquivo, a gente também tem que fazer essa mesma verificação, né? Caso o arquivo não exista, não tem nem sentido a gente obter informação, vai dar um erro na nossa tela. Então a gente também vai fazer essa verificação antes de você colocar para pegar alguma informação desse arquivo. Então a gente só copiou e colou ali, a gente pode chamar o meu arquivo e basicamente são algumas informações, né, do nosso arquivo, deleção dele e ver se ele existe, né, a existência e a existência de um arquivo. O tamanho do arquivo em bytes, no caso meu arquivo getlength, e ok, é o caminho dele em bytes. Com esses métodos a gente consegue algumas informações básicas do nosso arquivo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a deleção desse arquivo, né? E, novamente, é bem fácil, bem simples também. A gente também vai precisar colocar um if, a gente vai chamar o arquivo e colocar delete nele. E, né, caso ele delete, né, a gente vai colocar para o usuário, né, e o arquivo foi excluído. Ok, e no else, né, e talvez não foi possível achar o caminho. Outras aspas. As aspas são as chaves. Ok. Agora, se a gente rodar toda essa parafernália aqui, a gente vai conseguir essas informações aqui e o nosso arquivo também ele vai ser deletado. Ok. Não foi possível criar o arquivo, né? Aqui, novamente, né? Porque ele existe. Ele tentou criar de novo, porque eu não apaguei essa linha, eu acabei esquecendo. Aqui, ele verificou se o arquivo ele existe, né? Aqui nessa linha, na linha 24. E também o arquivo foi excluído. Ele não printou, pessoal, porque eu simplesmente esqueci de colocar o system.out aqui, né? Isso foi um erro, perdão aí. Então a gente vai colocar aqui dentro, né, para poder fazer os prints dos arquivos, né? Das informações dos arquivos. Só um momentinho. Melhor, né? E agora a gente vai ter mais informações aqui, né? Aqui, né?
o nome do arquivo, o caminho absoluto dele e aqui o nosso tamanho dele em bytes. É zero porque o nosso arquivo ele não tem nada dentro dele, né? Não dá para eu ver agora, né? Porque eu acabei excluindo esse arquivo. Novamente, né? Aqui o seu arquivo foi criado. Ele tá aqui porque eu não quebrei a linha. Tá nessa linha aqui. Beleza? Galerinha, tô aqui em outro dia, só pra avisar pra vocês. E encerrar a aula, eu não consegui encerrar no dia da gravação, no dia que eu tava gravando, porque aconteceu alguns probleminhas aqui em casa e eu tive que sair. Eu decidi encerrar essa aula por enquanto para não ficar muitos conteúdos numa mesma aula. Se vocês forem ver aqui no nosso caderninho Notion, essa aula tá aqui nessa de data, arquivos e classes especiais. E, né, tá aqui o conteúdo que eu acabei de passar, né, data e arquivos. E o próximo conteúdo, que no caso vai ser a próxima aula, vai ser essas classes especiais aqui. E eu vou criar uma nova página aqui, né, no nosso caderninho Notion e vou adicionar esse conteúdo para não ficar muitos conteúdos juntos na mesma aula, para vocês darem uma refrescada na mente, né, uma descansada e partir para a próxima aula. Então, esse foi o conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho muito conhecimento para agregar para vocês sobre data e arquivos. O básico do básico eu passei. E se vocês quiserem se aprofundar mais, pesquise na documentação, pesquise no chat GPT para ele explicar para vocês o que é, enfim. No decorrer do curso eu vou me aprimorando e vocês vão aprendendo também, né? Não adianta eu só repassar algo que eu nem sei, eu não consigo nem dar suporte, né? Enfim, esse é o recadinho. Espero que vocês tenham gostado. Já tentem ver as próximas aulas se já estiver disponível. E é isso. Valeu aí.